Vamos para a nossa quarta aula sobre posições relativas entre retas e planos, agora posição relativa de planos. Ela já está escrita porque novamente eu acabei gravando quase uma hora de aula sem fone, eu esqueci, a idade está bem complexa, né? E aí eu estou gravando de novo, por isso que já está escrito aqui, tá? Então veja bem, posição relativa de planos. Nós já vimos as posições relativas entre retas e planos, e agora a posição relativa de planos. Esse é o mais simples deles para a gente trabalhar. Dados os planos, e aqui nós temos a equação geral, né, do plano, só relembrando que tem mais de uma equação, né? Tem a equação vetorial do plano, tem as equações paramétricas e a equação geral. No caso das retas, tem as equações simétricas também. Então, essas aqui são as equações gerais de dois planos: A1x, B1y, C1z, D1. A2x, B2y, C2z, D2. O que nós temos? Três possibilidades. Π1 e Π2 são planos distintos, ou seja, eles são planos diferentes, não são iguais. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrevi aqui, Π1 diferente de Π2, também Π1 não está contido em Π2. A melhor forma é diferente, então isto é, sem interseção entre eles. Então, se eles são paralelos, A1 sobre A2, B1 sobre B2, C1 sobre C2 é igual a K. Basta você lembrar que isso acontece com retas paralelas, né? Ou seja, nós temos a proporcionalidade entre esses valores. E lembra que um plano ele é feito por retas, né? E na equação geral, nós sintetizamos, nós juntamos os vetores diretores, né, ali em função das coordenadas deles. Então, se é igual a uma constante, eles são paralelos, né? Os escalares A1 sobre A2, B1 sobre B2, C1 sobre C3. Mas isso não acontece para D1 e D2. Ou seja, D1 sobre D2 não é diferente de K. Aqui a gente está estudando lá. É esse K aqui em cima que é a constante que nós estamos falando, certo? Isso é importante. É uma distinção, porque no segundo caso, Π1 paralelo a P2 e Π1 está contido em P2, que é a mesma coisa assim, Π1 é igual a P2. Não é a mesma coisa, mas vamos considerar que sim, para não entrar em detalhes, tá? Como se fossem iguais. Como nós estamos trabalhando com vetores, se você pegar o seu raciocínio aí, você vai verificar que esse contido funciona, porque o vetor não é uma reta infinita, ele é uma porção de reta. Então eles são coincidentes. O que é que eles são coincidentes? Eles estão no mesmo local do espaço, ocupam o mesmo local do espaço. Então, A1 sobre A2, B1 sobre B2, C1 sobre C2 são proporcionais, assim também como D1 sobre D2, que é essa parte não ligada às coordenadas, né? É independente das coordenadas. E terceiro ponto é que Π1 e Π2 são transversais. O que é? Eles se interceptam por uma reta. Nós já vimos esses esquemas anteriormente. Eles são transversais, não necessariamente eles são transversais com ângulo de 90 graus, tá? Interceptam por uma reta, dois planos, né? Se fosse o plano e a reta, seria por um ponto. Então, nós não temos uma constante. A1 sobre A2 é diferente de B1 sobre B2, que é diferente de C1 sobre C2, e D1 sobre D2 não interessa.
No momento que eles já são diferentes, esses planos são diferentes. Então, isso aqui significa que π1 é diferente de π2. Ora, π1, gente, é uma equação, π2 é uma equação. Então, você pode ler plano, mas o que nós estamos falando aqui é que a equação do plano π1 é diferente da equação do plano π2, logo são planos em posições diferentes no espaço. Vamos então fazer um exemplo para determinar isso, tá? Vamos determinar a posição relativa para esses planos todos aqui embaixo, são 4 planos. π1, π2, π3, π4. E vamos fazer associação entre eles. Então a primeira associação que a gente está fazendo aqui, ó, vamos chegar a esses planos, né? Aqui. A1, fazendo aqui, ó, A1 sobre A2, B1 sobre B2, C1 sobre C2, D1 sobre D2. Batendo o olho, nós já vimos que deu o mesmo valor para todos eles, né? Ou seja, é uma constante, deu menos meio para todos. Isso significa então que π1 é igual a π2, π1 está contido em π2. Fazendo o mesmo raciocínio aqui, só que vai ser A1 sobre A3, B1 sobre B3 e C1 sobre C3, né? E eu separei aqui, ó, D1 sobre D3, porque vai dar um valor diferente. Então nós temos o valor de K, né, 1/4, para a relação A1, A3, B1, B3, C1, C3, mais D1 sobre D3 não deu quarto, deu diferente de 1/4, né? Ou seja, esse valor aqui, ó, foi 2. Então nesse caso eles são paralelos, como nós vimos lá em cima, mas π1 não está contido em π2. São dois planos paralelos, né? Podemos até representar aqui, ó, fazer assim, ó, esse plano é paralelo ao outro plano. Mas são diferentes, né? Então, eles não estão aqui e aqui retinho, né? Então aqui vamos colocar assim como π1 paralelo a π2, mas um não está contido no outro, eles não são iguais. No caso, o exemplo C, π1 e π4, né? Nós vamos pegar aqui A1 e A4, né? B1 e B4, e a partir daqui já está diferente, ó, C1 e C4 já não é a mesma coisa, e também o D1 e o D4 não é a mesma coisa. Se eles não têm essa proporcionalidade, eles são transversais. Veja que essa parte do plano foi simples, né? Não foi complicado trabalhar com eles. E nós vamos agora para um ponto importante, principalmente para outra aula, que nós vamos falar sobre ângulos e distâncias entre retas e planos. Também nós vamos pegar distâncias entre ponto e reta, ponto e plano, reta e plano, reta e reta, plano e plano, e também os ângulos. Então, nós precisamos compreender um conceito de perpendicularidade e ortogonalidade. Não é a mesma coisa, nós não entramos nesses detalhes até agora. Em termos didáticos é até melhor, né? Mas a partir de agora é importante saber a diferença entre ortogonal e perpendicular. Objetos matemáticos que formam um ângulo reto, mas não necessariamente têm ponto em comum, são ortogonais. Você vai entender bem isso no desenho que nós vamos fazer aqui em breve. E perpendicular são objetos que têm 90 graus de ângulo entre eles, mas eles necessariamente, esse 90 graus,
ocorre em uma intersecção entre eles. Tem que ter pelo menos um ponto. Esse paralelepípedo abaixo mostra isso claramente. Olha só, nós temos as retas vermelhas que são ortogonais. Elas não se encontram, né? Mas elas são ortogonais. Está até definido pelo próprio paralelepípedo aqui, certo? E a reta T e U são perpendiculares, porque elas têm um ponto em comum, que é esse ponto aqui, ó, onde nós definimos o ângulo. Esse ponto aqui é o ponto de interseção entre eles, então elas são perpendiculares. Veja essa diferença. Esse desenho esquemático é bem interessante para mostrar esses conceitos. Então, baseado nisso, precisava saber, dado uma base ortonormal, qualquer que seja ortonormal significa que nesse sistema de referência os eixos são ortogonais, por isso a palavra ortonormal, e também são perpendiculares porque eles têm um ponto que se tocam, né? Mas e eles também são definidos pelos versores. Lembra que versor é um vetor unitário. Dadas as retas RS e R e S, os vetores diretores, ó, não preciso nem escrever isso, né, dessas retas. Então, a reta R é ortogonal a S, se R é ortogonal a S, então R é ortogonal a S, ou seja, o vetor diretor de R é ortogonal ao vetor diretor de S. Logo, eles podem ser, veja, estamos falando de ortogonal, não perpendicular, concorrentes, ou seja, eles podem ter um ponto em comum. Aqui, ó, se eles são concorrentes, eles são perpendiculares, porque tem um ponto em comum. Ou reversas, no caso reversos, ou seja, não tem um ponto em comum. Veja que eu estou usando em relação aos vetores diretores, porque toda reta que for ortogonal, ela vai ter um ponto que ela vai ser perpendicular, obviamente, porque as retas são infinitas. Vamos então ver os casos. Primeiro caso, R e S, as retas são perpendiculares, óbvio. Olha o desenho aqui embaixo, ó. A continuação, né, do vetor R é a reta R, ó. Continua, tá vendo? E o vetor diretor dela não continua, ele é finito. Se o vetor diretor de R e o vetor diretor de S são ortogonais, então eu posso trabalhar com os vetores, os conceitos de vetores, aqui, ó, que é importante. As retas, logo, né, as retas são concorrentes. Obviamente, se os vetores são ortogonais, não necessariamente eles precisam ser perpendiculares, as retas são concorrentes. O desenho aqui embaixo mostra isso claramente, ó. O vetor é até onde o amarelo vai. Eles com certeza são ortogonais. Mas se esse vetor não chega a encontrar com o vetor R, não tem um ponto em comum, eles não são concorrentes, mas as retas são. A partir desse raciocínio, vamos pegar aqui o raciocínio sobre o vetor normal. Nós já trabalhamos com o vetor normal, né, sem ter um conceito muito bem definido em relação a ele. Então, dado um plano π, qualquer que seja, e um vetor não nulo, ortogonal a π, é o vetor normal. Então, o vetor normal é qualquer vetor ortogonal a um plano, não necessariamente perpendicular. Vamos pegar aqui esse cantinho, ó, fazer em amarelo. Você deve lembrar, muitas vezes nós temos nos exercícios de física um bloco, a gente representa aqui, por exemplo, a força Fx, e o vetor normal, a superfície, ó, aqui a gente fala assim, a normal, né, a gente costuma dizer, ó, não necessariamente encontra o baricentro.
desse objeto. Olha lá. Então eles são ortogonais e não perpendiculares, tá? Então veja só, a notação é o N, ABC, ou poderia ser X, Y, Z, tanto faz. E nós podemos chegar às seguintes deduções. Ó. Dados os planos, e aqui a equação vetorial dos planos, A mais K1 vetor diretor U, mais K2 vetor diretor V, e o π2 B mais K3 vetor diretor S mais K4 vetor diretor R. Então nós temos que N1, que é o vetor normal ao plano 1, nós vemos que o vetorial V é igual a N. É o próprio conceito de produto vetorial. Você deve estar lembrado disso, no conceito de produto vetorial. O conceito de produto vetorial, se você lembra da aula, nós temos um vetor aqui, outro vetor aqui. Vamos colocar aqui, ó, o IV e um vetor que 90 graus em relação a eles. Esse vetor é o vetor N. Então o vetor N é a própria definição de produto vetorial, que é um outro vetor. Né? Se N ficou distante aqui, né? Lembra que o produto vetorial origina um outro vetor, o produto escalar origina um número. E o N1 ortogonal a U, isso implica que N1 escalar U é zero, porque eles têm 90 graus, e o produto escalar nós usamos várias vezes, né, até em exercícios com triângulos, exemplos com triângulos que a gente fez, que quando o produto escalar entre dois vetores dá zero, é porque eles são ortogonais. Podem ou não ser perpendiculares. Nós não entramos em detalhes nisso anteriormente. Da mesma forma, N ortogonal a S, os vetores, o produto escalar de N e S é zero. E se o plano π1 é ortogonal ao plano π2, nós podemos dizer que N1, o produto escalar de N1 vezes N2 é zero, porque eles são ortogonais, obviamente. Um raciocínio simples de fazer. Vamos fazer um exemplo aqui. Dadas as retas R, x aqui é a forma vetorial, né? 1, 1, 1, mais K1, 1, menos 2 e 1. E S, x igual a 1, 2, 0, mais K2, 2, 3 e M. Verificar se existe um M para que R e S, ou seja, o vetor diretor R e o vetor diretor S, sejam ortogonais ou perpendiculares. Vetores, viu, gente? Toma cuidado, porque o momento que os vetores são ortogonais, as retas são perpendiculares. Aqui nós estamos trabalhando com vetor e as equações que a gente está usando, produto vetorial, produto escalar, está associado à definição de vetor. Então a solução aqui, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o produto escalar entre R e S e ver. Se der zero, utilizando o M aqui, nós forçamos que esse grupo aqui, ó, de coordenadas seja uma base de um vetor para que ele seja ortogonal ao vetor R, né, já que o M pertence a S. Então nós fazemos o produto escalar, pela definição nós sabemos é x1 vezes x2 mais y vezes y2 mais z1 vezes z2. E fazendo as continhas aqui, nós chegamos que M é igual a 4. Se M é igual a 4, para M igual a 4, eles são ortonormais. Então, R é ortonormal a S se S tiver esse valor. Assim, então, nós definimos um valor de M para que eles sejam ortogonais. Mas, necessariamente, eles são perpendiculares, ou seja, eles têm um ponto em comum.
Então R será perpendicular a S se eles forem iguais, ou seja, se as equações das retas R e S forem iguais, né? No caso, os vetores diretores deles, né, forem iguais. Eu vou até tirar isso aqui, ó, porque basta R, não precisa de S. E nós usamos o ponto, né, da equação de R e de S. Ó. Vou voltar aqui. Ó. O que eu estou dizendo? Só o vetor seria aqui. Só que nós estamos usando o ponto que não necessariamente pertence ao vetor, tá? A um vetor diretor. Em ambos os casos, aí nós igualamos a equação da reta para verificar através dos sistemas se elas têm ponto em comum. É que nós já vimos isso foi nessa igualdade, né? Que foi a aula 2, se não me engano. Então, feita essa igualdade, ó, aqui, né, nós fizemos a combinação linear, 1 mais K1 e assim por diante. 1 mais K1. Lembra disso? É igual a 1 mais 2K2. 1 menos 2K1 é igual a 2 mais 3K2, aqui embaixo, e assim por diante. Então, peguei o primeiro caso, que é mais simples, 1 e 1, K1 é igual a 2K2. Peguei esse valor e joguei aqui para baixo, e substituí aqui, ó, que foi utilizando no lugar de K1, 2K2. Daí nós chegamos ao valor de K2 igual a meio. Não podemos parar por aqui. Testamos na segunda equação aqui do sistema. Nesse teste da segunda equação, nós chegamos que K2 é igual a menos 1/7. Ora, como nós não temos o mesmo valor para K2, esse sistema é impossível, né? Não temos como definir esse sistema, porque eles tinham que ter os mesmos valores. Logo, R e S não são perpendiculares, obviamente, porque eles não têm ponto em comum. Eles só teriam ponto em comum se nós tivéssemos os mesmos valores para K1 e K2, né? Para as constantes lá. E aí nós terminamos a nossa quarta aula sobre retas e planos em relação às suas posições. Nossa próxima aula vai ser sobre ângulos e distâncias entre retas e planos. Até lá, bons estudos, façam listas de exercício. E se você quer aprender mais, peguem as listas de exercício na internet para estudar. Sigam as resoluções lá, nem todas estão corretas, né? Mas você coloca no aplicativo, né, e verifica. Quando você começar a ver que o exercício está dando muito problema, não é erro seu por falta de atenção. Eu, quando aluno, já fiquei aí uns 3 dias mexendo no exercício até descobrir que a resposta dele estava errada. Mas são os empecilhos da área de exatas, porque as outras áreas não tem isso, né? Você conversa, são conceitos já definidos. Na exatas, algumas vezes a gente segue uns raciocínios e nem sempre eles estão corretos. Mas tudo isso gera aumento de cognição e aprendizado. Até a próxima aula. Bons estudos.